videozinho básico, mas nós estamos aqui para continuar ou para começar aquilo que nós já estamos fazendo há alguns dias. Nós estamos estudando 7 promessas de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você para ouvir a palavra de Deus, para ser tocado por essa palavra tão poderosa, para que o Espírito Santo nessa noite seja ou tenha plena liberdade em tocar, em falar aos nossos corações, em nos conduzir a uma vida espiritual plena, cheia do Espírito Santo, cheia de graça, cheia do seu amor. Estarei fazendo aqui alguns ajustes básicos por conta do erro que nós tivemos no início da live, mas nós estaremos começando em breve esse nosso estudo de hoje. Gostaria que você compartilhasse essa mensagem hoje para mais alguma pessoa, para que mais alguma pessoa possa ser tocada, receba essas promessas, essas 7 promessas que nós vamos declarar aqui nessa noite. Então, nessa noite nós estaremos falando mais 7 promessas de Deus para a tua e para a minha vida. Grande é o Senhor e digno de toda honra e de todo louvor. Ele está aqui nessa noite. Sete promessas nós vamos declarar nessa noite. 7 promessas de Deus para as nossas vidas. 7 promessas que nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus para que nós possamos viver o melhor dessa terra, para que nós possamos experimentar grandes coisas espirituais aqui na terra. Muitas vezes a vida que o ser humano tem vivido é uma vida de mediocridade, mas Deus ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. Deus quer fazer com que você seja a diferença no mundo. E para isso, você precisa se agarrar nas suas palavras. Nessa noite, a primeira promessa de Deus para a tua vida é a promessa de cuidado pastoral. A Bíblia diz no Salmo 23, você conhece muito bem esse salmo. Você pode citá-lo sem ler, porque ele é muito conhecido. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta é a palavra e a primeira promessa de Deus para a tua vida hoje. É a promessa do cuidado pastoral. O Senhor, ele é o teu pastor. Jesus, ele é o teu pastor. Aqui, essa promessa, ou neste texto, Deus ele é comparado a um pastor que conhece as suas ovelhas. E ele não apenas conhece de vista as suas ovelhas, mas ele conhece na intimidade. O Senhor Jesus, ele te conhece na intimidade. E é por isso que você declara esta promessa: o Senhor é o meu pastor, nada poderá me faltar, porque ele me conhece, porque ele é o pastor que me guia, porque ele é aquele pastor que me protege, ele é o pastor que supre a minha necessidade. Essas são as características de um pastor aqui neste contexto: aquele que guia, aquele que supre, aquele que conhece a necessidade. E é por isso que a ovelha, ele olha para esse pastor e diz: o Senhor é o meu pastor, e nada, ou nada,
me faltará. Essa promessa mostrará o sustento de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus sobre a minha e a tua vida. E é por isso que todos os dias nós precisamos, ou nós devemos declarar que o Senhor é o meu pastor. E nós dependemos somente da direção dele. Sem a direção dele, para lugar nenhum nós vamos conseguir ir. Mas com a sua direção, nós iremos fazer e iremos estar em lugares extraordinários. Nós faremos coisas extraordinárias na sua presença. E esta é a confiança que nós temos para com Ele. Deus é o nosso guia, Deus nos protege, Ele supre a nossa necessidade a qualquer e em todo o momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é uma promessa que em meio às dificuldades nós precisamos nos agarrar. Essa é uma promessa em que, meio às tribulações, nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor. Primeira promessa de Deus para a tua vida hoje. Deus conhece a tua necessidade, Ele te protege, Ele supre a tua necessidade, Ele está com você, guiando, te direcionando no teu caminho, porque Ele é o teu pastor. E tenha essa certeza, nada te faltará. Segunda promessa de Deus para a tua vida hoje é a promessa da capacitação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo de números 20 e 21. Ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Qual é a promessa de Deus para nossas vidas? A promessa da capacitação. O autor aos Hebreus diz que o Senhor, Ele aperfeiçoe você. Ele faça com que você tenha boas obras. Ele capacite você para que você faça coisas agradáveis perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele nos equipa de habilidades, e não são habilidades meramente naturais. Deus, Ele vai te capacitar de habilidades espirituais, dons espirituais. Ele fará com que você cresça espiritualmente. Ele te dará essa capacitação que você necessita. Ele vai preservar a tua mente, ele vai preservar as tuas emoções para que você consiga cumprir o teu propósito, o teu chamado. Esta é a promessa de Deus para a tua vida hoje, a promessa da capacitação. Você se sente capaz de cumprir o ID do Senhor? Você está conseguindo fazer a vontade de Deus? Se você tem feito a vontade de Deus de forma perfeita, é porque Deus tem te capacitado. Ele tem te aperfeiçoado para fazer boas obras, para que você possa estar fazendo coisas agradáveis perante o teu Deus. Esta é a promessa de Deus para a tua vida hoje. A promessa da capacitação. É a segunda promessa de Deus para a nossa vida nesta noite. As nossas obras, elas devem se tornar agradáveis diante de Deus. Mas só se tornarão agradáveis diante de Deus quando você for capacitado. E não falo de estudos, eu não falo de cursos, eu não falo de quão bom você é, inteligente, eu não falo das tuas habilidades naturais. Eu falo de uma capacitação espiritual. A promessa de Deus para a tua vida hoje é uma capacitação para que você possa cumprir o propósito dele, fazer a vontade dele. Ele aperfeiçoa a tua mente, ele aperfeiçoa o teu coração, ele aperfeiçoa e dá forças
ao teu interior para que você consiga viver o propósito. Eu faço essa pergunta para você nesta noite. Você tem vivido o propósito de Deus? Você tem conseguido fazer com que o propósito de Deus ele se cumpra na tua vida? Ou você ainda não adquiriu essa habilidade, essa capacitação espiritual? Se você ainda não conseguiu, eu declaro sobre a tua vida hoje a capacitação espiritual que vem do Espírito Santo, que Deus derrama sobre a cabeça daqueles que são seus. É como a Bíblia diz, é como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, é aquela unção que vem sobre nós, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Quem vive esta promessa, ele age com confiança no seu dia a dia. Ele tem impacto, ele tem palavras poderosas, no momento certo ele consegue falar. E aí você mesmo que está sendo conduzido por essa promessa em você, essa capacitação, você fica até impressionado. Meu Deus, quem era eu? Eu não sabia falar. Eu não sabia falar da tua palavra. Eu não sabia louvar. Eu não sabia de nada, mas o Senhor me capacitou, o Senhor me encheu e eu sou grato. Essa promessa me faz depender ainda mais do Senhor. Não me torna um super crente, não me torna um crente religioso, muito pelo contrário, ele me torna alguém ainda mais dependente do Senhor. É como na primeira promessa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu dependo plenamente da capacitação do meu Senhor. Você se sente capacitado? Se você não é capacitado espiritualmente, busque. Busque que você encontrará a capacitação espiritual de Deus para a tua vida. A terceira promessa de Deus para as nossas vidas hoje é a promessa da intervenção. Deus intervindo, Deus entrando em providência, Deus entrando na história. Não é de forma lenta. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus ele é tardio em fazer com que as suas promessas se cumpram, a sua ajuda chegue. Não, muito pelo contrário. O teu Deus, ele é um Deus que intervém de forma rápida. E esta é a promessa de Deus para a tua vida hoje. A promessa da intervenção rápida. Isaías capítulo 65, versículo de número 24. A palavra de Deus te diz hoje: antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que você abra sua boca hoje para clamar a Deus, ele já disse: eu responderei. A resposta é certa. Antes que você abra a sua boca, antes que você chegue no secreto, Deus está dizendo para você: eu responderei, eu te darei a resposta, eu entrarei em providência, eu farei com que se cumpra o meu projeto e o meu plano na tua vida. Aí ele continua dizendo: estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Coloca os joelhos no chão e começa a orar, porque a resposta é certa. Começa a falar, porque o teu Deus está ouvindo. Esta é a promessa de Deus para a tua vida nesta noite. Terceira promessa de Deus, a promessa da intervenção rápida, a providência agora, hoje, neste momento. Deus, ele age, e ele age rapidamente quando nós clamamos. A resposta de Deus, ela vem antes de nós pronunciarmos qualquer palavra. Antes de nós falarmos, ele já está entrando em providência. Antes de nós abrirmos a nossa boca, ele já está trabalhando no meu e ao teu favor. Antes de os nossos joelhos chegarem ao chão, ele já sabe tudo o que você necessita.
e ele te responde, e ele te ouve, e ele entra em providência. As nossas respostas, elas podem ser inesperadas, mas está chegando, está vindo uma resposta inesperada e poderosa de Deus para a tua vida. Quem vive a promessa de Deus, ele sempre vive na expectativa. Ele não fica estagnado, ele não fica parado, ele não fica pensando no que fazer. Ele não vai pensar em pedir a ajuda do homem. Muito pelo contrário. Quem vive as promessas de Deus vive em expectativa a todo momento, porque a promessa de Deus, ela pode se cumprir neste exato momento. A promessa de Deus pode se cumprir agora. A promessa de Deus pode se cumprir hoje. A palavra de Deus te diz hoje, antes que você clamar, eu responderei. Antes de você abrir a sua boca, a resposta já está chegando. Talvez a resposta chegou nesse exato momento. Talvez a resposta chegou agora, porque Deus está falando aqui. Deus está presente aqui neste lugar, onde você estiver me ouvindo, em qualquer lugar, em qualquer cômodo da tua casa. Talvez você esteja trabalhando. Deus está te ouvindo. Quarta promessa de Deus para a tua vida nesta noite. Quarta promessa de Deus para a tua vida hoje é a promessa da paz. A paz que excede o entendimento. A paz que é uma expansão de tudo que você já imaginou. Quando nós falamos de paz, nós vivemos tão conturbados, nós vivemos tão perturbados, que nós esquecemos da paz interior que é promovida através do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo de número 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Talvez você possa pensar que a paz de Jesus não seja suficiente, muito pelo contrário. Se agarrar nas promessas de Jesus não é o suficiente, porque você está precisando de uma ação agora. Muito pelo contrário. A paz que Jesus te dá é uma paz sobrenatural, é uma paz profunda, é uma paz evidentemente diferente de que qualquer outra paz que você já encontrou. É a calmaria que vem, é aquela maresia que você pode respirar tão tranquilo, tão sereno. É a paz interior que vem de Cristo. A paz de Cristo acalma o coração. A paz de Cristo acalma os nossos ânimos. A paz de Cristo, ela não depende de circunstâncias externas. Ela depende simplesmente da presença de Jesus. Quem vive na presença de Jesus, ele vive a paz que excede todo entendimento humano. Ele recebe essa paz e ele permanece firme. Ele está diante da presença do Senhor e ele vive emocionalmente tratado, trabalhado. Não existe problemáticas para você. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, Deus ele está presente aqui. Ele prepara o nosso coração para a sua alegria. Ele nos prepara para nós vivermos o seu extraordinário. Louvado e engrandecido seja Deus neste momento. Quinta promessa de Deus para as nossas vidas hoje. A quinta promessa de Deus para as nossas vidas hoje é a promessa do triunfo sobre os inimigos. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. A palavra de Deus te diz hoje: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele
que nos amou. A quinta promessa de hoje é o triunfo sobre os inimigos. Deus, ele garante a vitória. O Deus que nos vê batalhando, lutando, enfrentando barreiras, dificuldades, ele faz com que nós possamos vencer. Ele nos garante a vitória, ele nos dá a vitória sobre qualquer oposição. Não importa o problema em que você esteja enfrentando, simplesmente Deus, ele te garante a vitória. Os inimigos, eles podem tentar te puxar, te derrubar, te atrapalhar. Eu lembro da passagem de Neemias. Neemias tem um trabalho, Neemias tem uma ocupação. Ele está construindo os muros, reconstruindo os muros. E aí chega uma oferta para que ele seja tirado daquele trabalho, daquela situação. E ele simplesmente nega o convite, diz: estou ocupado demais com um trabalho que alguém me mandou fazer, com o trabalho de Deus. Eu estou ocupado demais. Ninguém pode me tirar do centro. Ninguém pode me tirar daqui, porque eu estou ocupado. O inimigo não me fará perder. O inimigo não arrancará a minha vitória, porque a minha vitória, quem garante é Jesus. A minha vitória vem de Jesus. Pode ter certeza, nesta noite, Deus te fará vencer. Deus te garante a vitória. Quem confia em Deus, ele pode ter a certeza que dentro da batalha ele sairá vencedor. Após a batalha, ele não será um fracassado. Ele será um vencedor. Ele sairá vencedor. Quem vive esta promessa, vive confiante aos desafios. Ele tem certeza de que aquele que começou uma boa obra, ele irá terminar. Louvado e engrandecido seja Deus. A promessa da vitória sobre os inimigos. Sexta vitória, ou sexta promessa de Deus para minha e para a tua vida nesta noite. É a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. A Bíblia nos diz uma palavra poderosa. João capítulo 11, o Evangelho segundo João capítulo 11, versículos 25 e 26. A Bíblia diz: eu sou, o próprio Jesus nos diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive em mim e crê em mim, nunca morrerá. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Sexta promessa de Deus para a nossa vida hoje é a promessa da esperança da eternidade. É a promessa da vida eterna. Se nós estamos vivendo, nós temos esta esperança de que Deus está presente. Se nós temos a convicção de que Cristo nos salvou, ele nos salvou com o propósito de nos preparar uma morada, de nos levar para um lugar eterno. Quem vive esta promessa, ele sabe que não acaba por aqui. Quem vive esta promessa, ele sabe que ele tem responsabilidades aqui. Ele vive irrepreensível, ele vive com boas obras, porque a vida eterna é a recompensa final daquele que é fiel aqui. Seja fiel aqui no pouco em que Deus te colocou, e no muito ele irá te colocar. E essa promessa se expande não somente aqui. A promessa da vida eterna, ela não é apenas para o futuro. Ela nos dá uma esperança aqui em vida. O presente, o nosso presente, ele se torna diferente por causa desta promessa. Essa promessa, ela nos gera a força
para continuar. Sétima e última promessa de Deus para as nossas vidas hoje. A sexta promessa é a promessa da vida eterna. A sétima promessa é a promessa da transformação eterna. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52. A Bíblia diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele nos deu a vida eterna, ele nos garante a vida eterna. E aí, no momento em que nós formos começar a desfrutar a vida eterna, nós teremos uma transformação eterna. A Bíblia diz que no soar da trombeta, nós ressuscitaremos se estivermos mortos. Caso não, o nosso corpo será transformado em corpo de glória. A culminância de todas as promessas é a transformação final. Que adianta nós estarmos recebendo todas essas promessas aqui e não termos a certeza de que um dia nós estaremos na glória. E não termos a certeza de que o que nós estamos fazendo aqui está refletindo na eternidade e nos preparando para uma vida eterna com Deus. Você tem essa certeza da transformação eterna? É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Deus, ele irá renovar o nosso corpo e o nosso espírito à semelhança de Cristo Jesus. Nós estaremos em uma vida perfeita, a esperança eterna, a vida sem dores, sem lamento, sem choro, na presença do nosso Senhor. Quem vive esta promessa, ele sempre vai olhar para o futuro com confiança, com esperança, porque ele não só tem a vida eterna, ele tem a garantia de uma transformação eterna na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja Deus por todas as suas promessas. 7 promessas foram pregadas, foram faladas, e Deus tocou ao teu coração nessa noite. A primeira promessa foi a promessa do cuidado pastoral. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. A segunda promessa, a promessa da capacitação. O Deus, ele vai te aperfeiçoar, te capacitar, te dar dons espirituais, te fazer um crente capacitado. A terceira promessa foi a promessa da intervenção divina, uma intervenção rápida. A justiça de Deus, ela não demora, ela é certeira. Antes que você clame, Deus já está com a resposta certa. Esta é a promessa da intervenção rápida. Quarta promessa é a promessa da paz interior. A paz que somente Cristo dá. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. É uma paz perfeita, uma paz de restauração para a nossa mente e para o nosso coração. A quinta promessa é a promessa do triunfo. Do triunfo sobre os inimigos. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, naquele que nos amou. Nós venceremos, nós subjugaremos todos os nossos adversários. A sexta promessa é a promessa da vida eterna. E a sétima promessa é a promessa da transformação eterna. E neste momento eu vou orar por você. Nós vamos orar para que Deus, ele nos abençoe, ou melhor dizendo, para que Deus continue nos abençoando,
cuidando de nós, porque Ele é o nosso pastor, nos capacitando, entrando em providência, nos dando todos os dias essa garantia da vida eterna, fazendo com que nós nos encha de capacidades espirituais para entender quão maravilhoso é estar na sua presença. Eu vou orar por você nesta noite. Eu vou orar por você e logo mais, se Deus nos permitir, nós continuaremos presentes. Eu fecharei essa live e nós continuaremos em outra live abençoada, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor, fecha teus olhos, onde você estiver nesta noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque nesta noite o Senhor falou aos nossos corações. A tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta. A tua mão direita está sobre a nossa mão direita, nos segurando, para que nós não venhamos a cair. Obrigado pela tua capacitação. Obrigado pela tua intervenção todos os dias. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que nos dá a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, naquele que nos amou. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um que esteve nesta live, que esteve presente. Que o Senhor possa fazer com que ele receba essas promessas que foram derramadas, esteja sobre o coração de cada um que esteve presente aqui conosco. Abençoa cada um em nome de Jesus. Dá uma noite tranquila, uma noite de paz. E que no dia de amanhã, que já se virou, estamos à meia-noite, coisas novas, revelações poderosas, o novo do Senhor apareça em nossas vidas para a tua glória. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, que ficou até ao final junto conosco. Agora nós estaremos adentrando a madrugada. E se você desejar, nós vamos fechar essa live e vamos continuar na presença de Deus em nome de Jesus. Desde já, obrigado. Se você tem algum pedido de oração, você pode deixar aí. Nós estaremos orando por você nas próximas mensagens em nome de Jesus. Deus te abençoe neste momento.